Estudos, que é em Belo Horizonte. Então, lá são 2 estudos, de 9 às 10h30, e tem um intervalo, 11 horas, tem outro de 11 a meio-dia e 30. Então, para eu poder estar nos 2 estudos, porque como eu estou precisando muito de bônus hora, eu estou correndo aonde me oferecem. Então, ofereceu. Tá lá. Deixa eu falar com vocês estão fazendo 15 anos. Eu já estou sabendo que são 15 anos antes de ter chegado aqui. Eu estive na Confai no sábado, na abertura da Confai, aí chegou uma garota, me cumprimentou, na realidade eu fui com a minha esposa, aí o telefone tocou, eu falei assim, não me atende, porque às vezes é o pessoal do encontro, perguntando se a gente está chegando. E aí na hora que ela atendeu, aí a pessoa falou assim, é a Gladys? Eu falei assim, a Gladys começou a rir e falou assim, uai, o povo me conhece. Eu falei assim, meu bem, nos encontros as pessoas te conhecem. Na hora que eu cheguei no encontro, a pessoa falou assim, ei Gladys, cumprimentou, não sei o quê, eu conheço o Emerson desde a primeira congé. Aí eu falei assim, Jesus, como é que o tempo passou? Meu cabelo era preto naquela época. E ela pegou e falou assim, calma, passou para mim também, já casei, já estou aqui na Confai, que é a Confraternização da Família Espírita. Então, eu falei assim, mas tem quantos congés? Ela falou assim, já deve ter umas 15 ou 16, quer dizer, eu falei, então, deve estar em torno disso, eu estou aqui ainda, porque assim, enquanto o povo me suporta, eu também vou aguentando, né? Então, veja bem, vocês fiquem à vontade para participar, né, em relação ao nosso tema. Eu vou colocar aqui, quem quiser participar, fique à vontade, justamente porque o tema, ele é um tema rico, e nós não temos a intenção de esgotar, mas a gente vai fazendo a introdução e vamos trabalhando até onde o nosso tempo permitir, ok? E a pergunta é exatamente essa, quem é o nosso próximo? Vocês têm até 10 horas para responder. Quem que é o próximo da gente? Quem que é? Quem que está mais próximo da gente? Meu marido fala assim que é aquele que meu braço alcança. Aquele que o braço alcança. Olha, eu vou falar uma coisa, vou revelar uma coisa para vocês. Galileu, ele fez um estudo sobre o tamanho do inferno. Vocês sabiam disso? Ele localizou o inferno, falou o tamanho dele, localizou o capeta, falou o tamanho dele e ainda falou o tamanho do braço dele. Ele falou que o braço do capeta tem 1935 vezes maior do que o nosso braço. Você já pensou assim, onde o braço alcança? Imagina o abraço do capeta. Não é brincadeira não, gente. Olha, dá para abraçar a gente que não acaba mais. Então, se a gente for pensar onde o nosso braço alcança, a gente corre o risco, inclusive, de restringir, embora aonde o nosso braço alcança, nós ainda não estamos abraçando, que é a ideia inicial do marido da Sônia, é exatamente a gente dar conta de fazer por aqueles que estão mais próximos da gente, e tem sido uma das nossas grandes dificuldades, né? Se a gente esperar fazer para quem está perto, para começar a fazer para quem está longe, nós vamos deixar de fazer, tá? Mas só que essa pergunta, ela foi feita para Jesus, quem é o meu próximo? Tudo bem? Todos, não, chegou atrasado, tem que entrar. Ainda bem que você começou. Então, você imagina, essa pergunta foi feita para Jesus, tá? Sobre quem é o próximo da gente, né? Não foi uma pergunta que saiu do encontro, tá? Essa pergunta, ela introduz uma das colocações do Evangelho, no capítulo 15, que é o fora da caridade não há salvação. Olha como que começou esse diálogo. Jesus levantando-se, então levantando-se uma pessoa, disse-lhe, era ele um doutor da lei, e perguntou para Jesus, para o tentar, mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? O que devo fazer para possuir a vida eterna? Respondeu Jesus, o que está escrito na lei? O que você lê na lei? E aí ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui já tem uma colocação. Depois esse doutor faz outra pergunta. Vamos entender primeiro esse trechinho. O que está escrito na lei? Quando Jesus fala isso, gente, a ideia
Muita gente costuma falar, você já deve ter escutado isso em alguns estudos. Ah, Jesus veio falar de amor ao próximo para nós. Jesus não veio falar de amor ao próximo. O que ele não veio fazer aqui é falar de amor ao próximo. Quem falou pela primeira vez de amor ao próximo? Quem sabe? Hein? Moisés. Moisés falou. Lá em Levítico, no Velho Testamento, num dos 5 livros de Moisés, quais são os 5 livros dele? Gênesis, Números, Deuteronômio, Êxodo e o Levítico, que é onde está escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, no capítulo 19, no versículo 18 de Levítico, está escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Moisés pediu um amor ao próximo. Tanto que quando Jesus, a gente vê no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito assim: não vim destruir a lei, vim dar prosseguimento ou cumprimento. Tá? Quando ele fala não vim destruir a lei, qual é a lei? Tá? Então, ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. Quem falou da lei? Moisés. Ele veio cumprir, ele veio viver o amor. Vocês veem que a ideia ela é muito mais profunda do que o falar de amor. Falar de amor a gente fala. É claro, falar de amor a gente faz tranquilo. Falar de amor, a gente gosta das pessoas, se precisar de mim, conta comigo, não sei o quê. Isso aí é tranquilo para nós. Tá? Agora, a partir do momento que a gente vai vivenciar, começam as nossas dificuldades. Às vezes a gente vivencia, mas muito superficialmente. A gente ainda não consegue entender a profundidade do amor. Nós vamos ver isso aqui no exemplo. Tudo bem? Então, quando Jesus pergunta para o doutor da lei o que está escrito na lei, aí ele repete a lei. Né? Entre as repetições, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí, Jesus chega e coloca para ele assim, que a primeira pergunta do doutor da lei é o que devo fazer para conquistar a vida eterna. Aí Jesus fala com ele: então, faça isso e viverás. Conseguirás a vida eterna. Aí o doutor da lei, querendo tentar Jesus, agora o que é interessante, gente, que ele fez essas perguntas aqui depois de Jesus ter dado lições sobre amor ao próximo. Ele ter explicado, né, sobre amor ao próximo. Aí o doutor vai lá e pergunta de novo: mas quem é o meu próximo? Que é a mesma pergunta que introduz o nosso encontro, o nosso tema. Tá? Quem é o meu próximo? E aí ele começa a contar uma parábola. Qual parábola? Do bom samaritano. Então eu vou contar para vocês uma outra história antes da gente introduzir a parábola. Tá? Antes da gente introduzir. Imagine vocês, essa história é real, tudo bem? Num dos maiores genocídios é crime contra a humanidade. Era até esse ano, que foi no ano de 1917, antes da Segunda Guerra Mundial, um dos maiores genocídios que aconteceu na humanidade aconteceu na Armênia, onde turcos otomanos entraram no país da Armênia e começaram a destruir milhares de vidas. Os turcos otomanos eram aqueles adeptos de um sultão que se chamava Otomã, que apareceu no século XIII, com o objetivo de se opor a Jesus, opor ao cristianismo. E os turcos, eles começaram a ceifar milhares de vidas daqueles que abraçavam o cristianismo na Armênia. Eles entraram na Armênia e começaram a matar as pessoas. Só que um grupo de oficiais, um oficial com um grupo de soldados, ele entrou num lar. E quando ele entrou nessa casa, ele encontrou o casal mais as filhas. Esses soldados mataram os pais, o oficial estuprou as mais jovens, e depois dele estuprar as mais jovens, ele entregou as garotas mais jovens para os seus soldados, para eles terem o mesmo envolvimento sexual. Pegou a filha mais velha e levou para a sua casa, para atender os seus desvarios, os seus deleites. Ela ficou ali programando um plano de fuga, a mais velha. Quando ela conseguiu fugir, ela fugiu, começou a estudar, fez graduação, se especializou em enfermagem. Numa dessas reviravoltas na história, ela foi parar num hospital, na ala que atende militares. E aí, quando ela estava ali atendendo militares,
já com a luz da lanterna, estavam sem luz elétrica no hospital. Foram chegando vários doentes, feridos de guerra. Na hora que ela vem com o médico, acompanhando cada paciente, e ele falando o estado de cada paciente, ela registrava, ela veio com a lanterna. O médico olha para aquele paciente que chegou, e na hora que ela vê o paciente, quando ela coloca a lanterna no rosto dele, ela reconhece. É aquele oficial que matou a família dela. Ela reconhece e não comenta nada com o médico. O médico chega e fala assim, o quadro dele é tão grave, mas tão grave, fala com a enfermeira, que se ele não tiver um atendimento especial, um atendimento singular, ele não vai se salvar, ele não vai escapar. Ela se dedica intensamente a esse oficial, sem raiva, sem ódio, sem mágoa. E ela vai se dedicando a ele, vai se dedicando e vai cuidando das feridas, vai cuidando da recuperação por causa dos delírios, da alucinação que ele vivia. Quando ele se vê quase que completamente restabelecido, quase que completamente, ele chama o médico para poder agradecer o estado geral que ele estava. As feridas praticamente cicatrizadas. Quando ele chama o médico fala, estou satisfeito com a sua gratidão. Entretanto, não é a mim que você deve o agradecimento. Vou chamar pela enfermeira fulana de tal. E declinou o nome. Falou o nome da enfermeira, a enfermeira entrou e tal. E aí, quando ele olhou, o médico falou com ele, é a ela que o senhor deve a sua vida. Porque se não fosse a dedicação dela, o senhor não viveria. O senhor não viveria. E aí ele olhou para a enfermeira e disse para ela assim, eu queria te agradecer, mas tem algo que está me incomodando. Eu não te conheço? E ela olhou para ele e falou, o senhor me conhece. O senhor entrou na minha casa, matou os meus pais, estuprou as minhas irmãs, entregou as minhas irmãs para os teus soldados fazerem a mesma coisa, me levou para a sua casa, me estuprou na sua casa e continuou me mantendo presa ali dentro para que eu ficasse ali envolvida com as tuas cenas e as tuas viciações sexuais. Entretanto, eu consegui fugir. Consegui fugir, estudei, fiz enfermagem e parei aqui. E aqui o senhor veio também. Aí ele olhou para ela e perguntou para ela assim, por que você não me matou? Aí ela olhou para ele e falou assim, porque eu sou uma armênia cristã. E eu aprendi com Jesus, aqueles que vocês querem destruir, amai os vossos inimigos. E eu estou lutando para colocar em prática. Não te tenho como um amigo, mas não guardo ódio no meu peito pelo Senhor. Então o que eu puder fazer, eu vou fazer. Bom, isso é amor ao próximo. Só isso. Só isso. Ficou claro que vai para além do que o braço abraça? Alguém gostaria de colocar? Mas o braço dela não. O braço dela foi para muito além, não foi? Às vezes a pessoa olha de cara fechada a parede, a gente fica com raiva com tela lá a vida inteira. Agora imagina esse caso. Nossa, a pessoa olha com raiva, a gente também fica com raiva, porque a gente entra na sintonia dela. Tá claro? Imagina um quadro desse. Você lembrar que é a pessoa que você assistiu estuprando as suas irmãs. O que você fala, filho? Alguma colocação? Você imagina que são situações simples. Aí a gente entra na parábola do bom samaritano. Porque o doutor da lei pergunta quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? E a gente continua questionando o tempo todo, né? Por uma situação simples, a gente perde amizades. Então, por uma situação simples. Tá certo? Se nós pegarmos um exemplo aqui, ó, aqui, nós temos aqui atleticano e cruzeirense convivendo no mesmo ambiente. Bem que eu gostaria que fosse assim no estádio. Né? Hã? Corintiano também, convivendo no mesmo ambiente, né? Então, você imagina, se olhar para a gente já muda o nosso sentimento, aí vem Jesus explicando então quem é o próximo. Por essa lição que nós vimos, isso está num livro que se chama Incondicional, uma busca do perdão radical, de um americano, Brian Zahnd.
Então, você pega lá, isso é uma das colocações que ele faz no livro sobre a lição de perdão do Cristo. Tá? Aí vem Jesus colocando para nós. Para ensinar esse doutor, ele começa com a palavra do bom samaritano. E ele começa colocando lá, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Por que Jesus começa colocando, descia um homem de Jerusalém para Jericó? Por que descia? Qual que é a ideia que a gente tem? Uma cidade em cima e a outra aqui. Não é essa a ideia? É. Tá? Descia. Eu estou numa altura e desço para outra. A ideia que a gente tem é essa. Como se fosse aqui Jerusalém e aqui Jericó. Tá? Mas não é. Quando você olha no mapa, as cidades estão planas. Aí quando ele fala descer, é como se a cidade tivesse uma sintonia vibracional maior e outra menor. É o padrão vibratório. É o padrão vibratório. Ou seja, no mapa, elas estão na mesma direção, no mesmo plano. Quando ele fala descia, é porque Jerusalém, ela era considerada uma cidade santa. Tá? E Jericó? Jericó era considerada uma cidade do comércio. Do comércio, da desonestidade, dos excessos. Então, quando descia um homem de Jerusalém para Jericó, aquele homem, ele estava mudando o padrão vibratório dele. Ele saiu da região santa, evangélica, espiritualizada, e foi para a região dos excessos. E aí, o que é interessante, gente, porque quando fala um homem, a gente pensa primeiro no homem, corpo físico, masculino. Mas aqui, nós não vamos ver como sendo o corpo físico, não. Descendo um homem, pode ser um homem ou uma mulher, é uma pessoa. Porque quando ela sai de uma região para outra região, ela está usando o quê? Sentimento ou raciocínio? Sentimento ou raciocínio? Raciocínio. Eu acabei de dar exemplo aqui do futebol. Tá? Quando uma pessoa vai brigar com a outra, ele pensa, é no campo do sentimento ou ele pensa no campo do raciocínio? Quando vai brigar. Não, raciocínio. Gente, eu vou acabar com o fulano. Porque se a gente for pensar no campo do sentimento, o sentimento ele é fraterno. Mas quando eu parto para o campo da agressão, eu estou pensando por que eu vou agredir, não estou? Então, se eu estou pensando, isso pode ser homem ou pode ser mulher. Mas a palavra descia um homem, porque ele está falando da razão. Da razão. Ele não está falando do sentimento. Descia uma pessoa de Jerusalém para Jericó. Tá? Porque mudou o padrão vibratório, mas mudou baseado no raciocínio. Entenderam? Quando a gente quer incomodar alguém, quando você quer incomodar alguém, que seja a cara feia que alguém nos faça, essa pessoa que fez cara feia, ela está pensando alguma coisa, não está não? Porque quando a pessoa não pensa e faz cara feia, é porque se ela não pensa, é porque a cara dela já é feia, não tem como mudar. Entendeu? Não tem como mudar. Não adianta tentar fazer milagre, não. E tem gente que faz plástico, não existe, gente. Ninguém fica belo com plástico. Tá claro? Porque se ficar bonito demais, não pode rir, porque se rir, rasga. De tão esticado não dá. Ah, porque ficou belo, ficou, mas é aquela estátua. Se rir, rasga. Então não vai rir. Agora, se a pessoa faz cara feia, porque viu fulano, ele fez uma cara feia, porque viu, aí já é o estado íntimo dele. Esse estado íntimo, nossa, mas lá vem fulano, ai meu Deus. É hoje. É hoje. Então, na hora que eu falo lá vem, ai meu Deus, eu já estou virando a cabeça, porque no fundo eu não quero saber do que a pessoa fez. Ou seja, eu vou lembrar de alguma coisa que aquela pessoa fez comigo no passado. Está me incomodando. Entendeu? Descia um homem, descia uma pessoa de Jerusalém para Jericó. E quando muda o padrão vibratório, quando muda a nossa faixa mental, Jesus continua. E caiu no poder de salteadores. Se eu mudo meu padrão vibratório, meu padrão está aqui, eu mudo para cá, eu vou cair no poder de salteadores. Quem são os salteadores? Quem são os salteadores? Eu acho que os nossos defeitos, as nossas limitações. Os nossos defeitos que entram em sintonia com quem? Com os desencarnados. E quem são esses desencarnados?
Os obsessores. Tá? Por quê? Porque se eu mudei o meu padrão, os salteadores são os meus obsessores. Todo mundo tem, gente. Tá? Todo mundo tem. Não tem jeito de ficar sem, não. Hã? Não é pouco, não. Não, não é pouco, não. Não, não é, não. Uma pessoa chegou para mim e falou isso no final de uma reunião. E Emerson, nossa mãe, eu vejo que você está bem acompanhado, mas eu vi 2 obsessores do seu lado, Emerson, nossa. Eu falei assim, mas você só viu 2? Mas que evidência é essa? Tá? Evidência boa é aquela que vê uma pleiade, tá? Vê uma quantidade, porque ver 2, gente, 2 todo mundo tem. Não tem jeito das pessoas ter 1 ou 2, não. Tá certo? Então na hora que eu falei isso, ela ficou sem graça. Porque eu acho que ela queria me agradar. Tá certo? Ou então queria me mostrar assim, ó, você tem que ficar atento, que você está com 2 obsessores. Mas quem dera se a gente tivesse só 2. Tá? 2 é por quarteirão. Tanto que no Livros Mensageiros tem uma colocação muito interessante aí, quando o Aniceto coloca com o André Luiz que existem protetores espirituais por quarteirões. Vocês sabiam disso? Existe protetor espiritual por quarteirão. Por quarteirão. Olha que coisa interessante. A gente nem imagina, né? Agora, vamos fazer um parênteses aqui e colocar isso no ambiente do carnaval. No ambiente do carnaval. Na nossa cidade não tem envolvimento com o carnaval da forma que acontece em Rio, São Paulo, Salvador, o que mais? Pernambuco, né? Em Recife, Maceió. Não tem um carnaval tão inflamado, tá? Belo Horizonte, Contagem, Betim, não tem um carnaval tão inflamado. Mas vocês sabem o que os mentores espirituais fazem no período de carnaval? Já que nós pegamos a ideia do quarteirão. Alguém já leu a respeito? O que eles fazem? São os protetores de reserva. Eles colocam posto de atendimento por quarteirão, posto de atendimento, aonde tem um movimento maior do carnaval, para atender os foliões e as vítimas dos foliões. Para atender individualmente. O posto de atendimento, que é um posto de socorro, eles colocam por quarteirões e a comunicação dos mentores dos postos de atendimento, elas não acontecem via mente. Porque os espíritos superiores comunicam mente a mente, concordam? Entre eles não tem jeito de comunicar mente a mente. Eles usam um radiocomunicador. Sabiam? Quem coloca isso para nós é Manuel Filomeno de Miranda, num livro que se chama Nas Fronteiras da Loucura. Que esse livro descreve o ambiente espiritual do carnaval no Rio de Janeiro no ano de 82. No ano de 82. O ambiente já era pesado, hein? Olha, imagina hoje a quantidade de excesso que tem. Se 82 já era pesado, eles não conseguem comunicar mente a mente por causa das vibrações no ambiente do carnaval. Não conseguem. As vibrações são tão pesadas, são tão carregadas, que os espíritos não comunicam. O Bezerra, para comunicar com o Manuel Filomeno de Miranda, que são 2 espíritos muito evoluídos, eles usam um radiocomunicador. Entendeu? Você imagina, em situações normais nós temos protetores por quarteirão. Em situação de carnaval, é construído posto de socorro. É construído posto de socorro para atender todo mundo. Ontem a gente até fez um comentário no estudo, porque é a única época do ano que todas as cidades brasileiras, 90% delas, estão ligadas com as trevas. Porque, por exemplo, vai ter uma festa em Betim, mas Betim vai ter aquele desregramento, em Betim. Mas no carnaval não, o carnaval é o país inteiro, com drogas, sexo, acidentes, bebida. Faz uma conexão muito imensa que ocupa o país inteiro. Um brinca com o outro. Então, é a única época do ano que eles conseguem fazer essa junção no país. E o que é interessante aí, que a gente abre porta para os salteadores. São salteadores, que é isso aí. Abre a porta. Você imagina, a vibração no país, ela é densa. A vibração no país é densa. O que a espiritualidade faz com esse encontro aqui? Você sabe o que ela faz? É energia. Ela pega essas energias daqui, porque olha só, o movimento espírita tem encontro, católico tem encontro, o evangélico tem encontro,
Tá? Esses encontros, ela pega essas energias desses encontros e ela leva para aqueles locais aonde não tem ninguém que zela por eles. Quem está no hospital está abandonado, no asilo está abandonado, no albergue está abandonado, nas creches estão abandonados. Por quê? Porque nesse momento está todo mundo envolvido só com os excessos. Tá? Em Belo Horizonte e cidades metropolitanas, esses encontros começaram a partir do ano de 83. Foi a primeira Comeb, que era uma Comeb só, Confraternização das Mocidades Espíritas de Belo Horizonte, era uma Comeb. A primeira Comeb foi em 83. Um grupo de Belo Horizonte foi a Comerge. Comerge, a Confraternização do Estado do Rio, no edifício da CAPEM. Vocês fazem ideia de quantos jovens se reúnem na Comerge? 800 jovens no encontro carnaval. Nós estivemos lá, na primeira, que antecedeu a primeira Comeb. Em 83, a gente estava num grupo que montamos a primeira Comeb, que era a Confraternização das Mocidades Espíritas de Belo Horizonte. Tá? Em 83. Ou seja, com o objetivo de sair das festividades do carnaval. Tem gente que não tinha nem nascido, né? Ficava lá no plano espiritual e falava assim, será que eu vou participar daquele encontro daqui? Aí o mentor falava assim, depende de onde você vai nascer, minha filha. Calma, viu? Calma, fica quieta aqui. Tá? Então nós montamos a primeira Comeb. Estávamos, vocês já ouviram falar no Roberto Lúcio, Vanderlei Soares, ou Vanderlei Oliveira, como aparece nas obras. Estávamos eu, Roberto Lúcio, Vanderlei, Walter Borges, Paulo Pina, que hoje é diretor lá no Abrigo de Jesus, Seu Honório, Seu Oswaldo Abreu. Então, esse grupo trabalhou na montagem da primeira Comeb. Com tudo, gente, com o objetivo de fugir dos salteadores. Porque no dia a dia, nós já encontramos os salteadores. No dia a dia já é o inferno. No dia a dia já é o inferno. Você imagina? Num período desse que está conturbado, então descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu no poder dos salteadores. E o que os salteadores fizeram? O despojaram, bateram, roubaram. Isso acontece conosco? O obsessor bate? Nu. Hã? Como é que é? Podia o quê? O teatro de ontem. Tem gente que apanhou muito do obsessor na peça. E fora dela. Fora dela também. O teatro foi bom, hein? Tem um caso. Puxa no YouTube. Vou puxar. Tem um caso do Chico que levou um tiro de uma equipe da fé, eles sentaram no carreto, levou um tiro, ele ficou até com o ombro algumas semanas doendo. Eu não acho que um monte disso, alguma coisa assim. Esse foi dando um tiro nele, é espiritual, né? Então, a gente tá tomando fora, ainda tá bom, tá? Mas eu ainda vou te falar então, nada espiritual, não vou te falar real. Divaldo Franco, ele estava caminhando na via pública, um homem bateu no ombro dele, quando ele virou para trás, o cara deu um soco nele. Ele bateu na loja, quebrou a vidraçaria de uma loja. Na hora que ele olhou quem o agrediu, quando ele olhou, a pessoa chegou e falou assim, me desculpa, eu achei que era o homem que estava mexendo com a minha esposa. De costas, você é ele. Eu achei que era ele. Quando esse moço pediu desculpa para Divaldo Franco, Divaldo, ele não viu este moço conversando. Ele viu o obsessor que atuou sobre este homem. O obsessor que atuou. Aí o obsessor chegou e falou assim, isso é o que eu vou fazer com você. Eu vou pegar pessoas desprevenidas como este aqui, ou seja, o obsessor é o salteador da parábola. Eu vou pegar desprevenidos como esses aqui, encarnados, e eu vou fazer você passar pelas maiores vergonhas da sua vida. Enquanto você estiver defendendo essa malsinada doutrina espírita. O obsessor falando para Divaldo Franco. Aí o Divaldo falou assim, se você está achando ruim, por eu estar pregando a doutrina espírita, em vez de me agredir,
agride aquele que me comanda, que é Jesus. Ele falou assim, com Jesus nós não podemos nada, mas com você nós podemos. Então com você a gente vai destruir, porque ele está muito longe, nós não podemos pegar ele na reta não, mas você nós podemos. Nós vamos fazer você passar pelas maiores vergonhas da sua vida. Esse obsessor, ele agrediu Jesus, ele agrediu Divaldo por quanto tempo? Alguém sabe? 30 anos. 30 anos. 30 anos. E olha, vocês sabem quem são os orientadores de Divaldo Franco? Joana de Ângeles e Francisco de Assis. Você imagina, ele tem esses dois mentores, tem outros, esses dois são os principais. Ele está tomando porrada de obsessor. Imagina a gente que não tem um mentor chamado Joana de Ângeles, nem Emmanuel, nem Bezerra, tá? Eu estou aqui, o meu mentor está aqui, ó. Eu aqui, o meu mentor aqui. Mesmo porque se o meu mentor for Joana de Ângeles, eu estou abandonado. Porque como é que vai estar em sintonia com ela? Então eu prefiro ter um mentor que eu tenho mesmo. Eu não posso ter Joana de Ângeles, Bezerra, aquele povo assim, Santo Inácio. Não, pelo amor de Deus, me deixa quieto aqui. Aqui é o meu, quem é o meu mentor? O Zé. Ó, ele é melhor. Ele é melhor. Cadê o Zé? Tá ruim demais. Ele era o obsessor de ontem? Isso é porque ele estava encenando, mas hoje ele é mentor. Você vê como é que o meu quarto está grávido. Você tem uma ideia. E por aí a gente começa a ter uma ideia. Tá claro? Se o Divaldo, ele foi agredido por 30 anos, agora, resolveu essa situação? Resolveu. Depois de 30 anos, Divaldo Franco, na Mansão do Caminho, apareceu uma criança abandonada, e aí não tinha quem abrigar aquela criança. E aí o Divaldo, os voluntários da Mansão do Caminho falaram assim, Divaldo, veja bem, foi abandonada uma criança aqui, nós não temos leito, não temos aonde colocar. Ele falou assim, espera que eu vou fazer uma oração, dê licença, eu vou fazer uma oração. Aí ele fala que ele foi perguntar a Jesus o que Jesus faria naquela hora. Ele não tinha leito, ele não tinha disponibilidade, não tinha espaço físico. Ele terminou a prece dele com uma certeza, abrigar a criança. Falou, bom, então eu vou abrigar a criança. No final da minha oração é o que eu estou sentindo. Abrigou o garoto. Abrigou o garoto, começou a telefonar, pediu um colchão, lençol, berço. E aí, enquanto isso, os voluntários foram dando banho no menino e tal. Quando terminou, o menino estava pronto para ir para o leito estava montado. O leito estava montado. Na hora que o leito estava montado, o obsessor que perseguiu Divaldo por 30 anos, falou com ele. Falou com ele, olha, apareceu para ele e falou assim, eu vou parar de te perseguir. Tem 30 anos que eu estou te perseguindo, mas agora eu vou parar de te perseguir. Eu vou parar de te perseguir porque nada pode acontecer com você. Eu vou começar a te proteger. É você. Eu vou começar a te proteger. E eu vou te proteger porque se acontecer alguma coisa com você, quem é que agora vai cuidar da minha mãe que você acabou de abrigar aí dentro? Amor é o próximo. É isso aí. Fala, meu filho. Porque muitas das vezes as pessoas têm ilusão assim, o fulano é carregado de outra pessoa, ele é um grande monstro. Na verdade, eles perseguem gente como o Chico, como o Divaldo, que aí pessoas derrubar os maiores, os líderes. Os líderes, que é o que é melhor. E uma coisa que eu achei muito séria foi do Espírito falar assim, aquele que pensa que só por ser bom ele não terá um ataque das trevas, é como aquele cara que, por ser vegetariano, entra na jaula do leão e pensa, não vai comer, eu sou vegetariano. Isso é muito sério. Porque às vezes você não vai ter nenhum ataque, porque você está sendo uma pessoa bacana, agora você está consertando. E não é, você vai ter um ataque da mesma forma. Acho que o que muda é a maneira como você lida com as coisas que estão te acontecendo. Isso muda. Isso muda. Visualização toda. Até aí tudo bem? Ficou clara a ideia de salteadores? 10 minutinhos para o primeiro. 10 minutinhos para o primeiro intervalo? Ah, mas eu achei que... Mas na verdade você eu falei com vocês que a gente não ia encerrar o capítulo, porque a ideia, o pouco que a gente estudar, nós vamos deixar claro. O restante nós vamos estudar ao longo da encarnação, combinamos? Caiu no poder de salteadores que o despojaram. Esse exemplo que eu dei do Divaldo, ele foi
despojado. Tá? Ele foi despojado. Entendeu? Então o cuidado que a gente tem que ter, porque nós vemos o exemplo do Divaldo está sendo despojado fisicamente. Nós estamos sendo despojados emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, moralmente. Tá? A hora que os desencarnados se aproximam e a gente entra na faixa vibratória deles, a gente também é despojado, a gente é agredido. Tá claro? A gente é agredido. Até aí tranquilo? E aí, quem que passa ali para poder prestar auxílio? Pelo exílio, sacerdote. Aconteceu em seguida, descendo pelo mesmo caminho, veio o sacerdote. Se ele estava descendo pelo mesmo caminho, o que significa? Ele estava mudando o Sujeito às mesmas interseções. as mesmas interseções dos salteadores. Ele estava mudando o padrão vibratório dele. Ele saiu de Jerusalém, que estava no padrão tranquilo, equilibrado. Tá? Saiu de Jerusalém e foi para Jericó. Aí ele se envolveu com as obsessões. Se ele se envolveu com a obsessão dele foi mais simples do que da pessoa que descia de Jerusalém para Jericó. A obsessão dele foi mais simples, não foi? Apareceu a oportunidade de ajudar e o que ele fez? Passou de lá. Imaginem vocês, que às vezes a gente acha, mas eu não vejo que eu estou caindo nas trevas assim, os salteadores estão me despojando, eu não vejo que eu estou entrando nessa situação, eu não vejo não. Às vezes a oportunidade que a gente deixa de estar fazendo bem, já é o salteador que você está sintonizado. Oportunidade. É uma questão de uso dos espíritos também. O bem que você deixa de fazer, possa ser uma questão, chega a ser um mal. O bem que você deixa de fazer, a oportunidade que você perde, é um mal. É Sim. dos espíritos, somente. Sim, tanto que isso aí que está no item o bem e o mal, ele coloca que o bem que a gente não faz é o mal. O bem que a gente não faz é o mal. Agora, vamos trazer isso para o nosso dia a dia, porque a ideia é essa também, né? Vamos filtrar e trazer para o nosso dia a dia. Tem gente que não faz o bem por preguiça. Mas é só preguiça. Fulano, mas preguiça é negativo. Não, mas depois eu faço. Mas foi espírito, né? Não, posso na encarnação. Não, o espírito ainda adia para outra vida. É porque tem gente que adia para o dia seguinte, adia para a semana seguinte, o espírito adia para outra encarnação. Tá claro? Agora, aí, vamos narrar uma situação de uma pessoa que desencarna e conversa com o mentor dele. E o mentor dele chega e fala com ele, olha, não tem como você voltar mais para a Terra, porque estamos no momento de separação. Tá? Estamos entrando definitivamente no mundo de regeneração. Que ano que vai configurar a entrada na regeneração? Por volta de que ano? 2057. 2057. Mas como é que a gente sabe dessa data? Porque são 200 anos depois de ter chegado o Livro dos Espíritos, que chegou em 1857, uma transição demora aproximadamente 200 anos, de 1857 até 2057, 200 anos. Quem responde isso para nós é Emmanuel, no livro Plantão de Respostas. Tá? No livro Plantão de Respostas, o Chico pergunta para Emmanuel, quando é que nós devemos entrar efetivamente na regeneração? Ele responde, por volta do ano 2057. Entendeu? Então, a pessoa desencarna, conversa com o mentor. E aí, conversando com o mentor fala assim, você não tem condições mais de continuar na Terra. Ele fala, mas como não? Ele fala, vou te apresentar o planeta para onde você vai encarnar. Encarnar. Aí ele comenta com o mentor dele, ele fala assim, mas por que eu vou encarnar em outro planeta? Vai caminhando com ele, vai explicando. É um planeta onde a vida está começando, está saindo do primitivismo e vai entrar na fase hominal. Aí ele fala assim, mas como saindo do primitivismo? Quando eles chegam nesse planeta, ele começa a ver aqueles perfis pré-históricos que a gente conhece. Aí esse homem fala com o mentor assim, mas aqui, eu nunca fiz o mal para ninguém, eu não matei, eu não roubei. Olha a fala do mentor. Nós, eu e o nosso grupo, somos espíritos que estamos acompanhando você. A gente já vem junto há quase 10
17 mil anos. E você nunca fez nada. Realmente, você nunca fez o mal e também nunca fez o bem. Você cultuou a preguiça. Você passou várias encarnações envolvidos com a preguiça. Você não tem o perfil de quem vai fazer alguma coisa. Aí ele começou a falar, mas é só me alertar, vocês vão intuindo, eu vou fazer. Ele fala, nós já estamos fazendo isso há milênios e você não desperta. Você não desperta. Você vai ter que nascer num outro plano para você começar a fazer alguma coisa. Que ali você é obrigado a fazer. E ele ficou assustado quando ele viu o plano. Na realidade, isso está num livro que se chama No Planeta dos Exilados. E aí no Planeta dos Exilados vai explicando aqueles que estão saindo daqui e já estão encarnando lá. Que a gente acha que vai para lá é quem matou 10, abortou 8, suicidou. Gente, pessoas como nós, mas envolvidos com a maledicência, envolvidos com a mentira, envolvidos com a preguiça, envolvidos com a raiva. Então, não tem jeito de continuar no planeta. Não tem jeito. Então a gente perde a oportunidade simples, voltando à ideia do sacerdote. O sacerdote vindo pelo mesmo caminho, ou seja, saiu da cidade santa e foi para a cidade do comércio, vindo pelo mesmo caminho, ele mudou o padrão vibratório dele. Ao mudar o padrão vibratório dele, ele começa a atender os salteadores. Está claro? Dúvida? Não? Vocês estão assustados? Se estão assustados, vou contar uma coisa boa. Vocês sabem quantos espíritos em perfil angelical está chegando na Terra para poder fazer o movimento de transição, queiramos nós ou não? Alguém sabe quantos em perfil? Imagine um Chico Xavier no Brasil, uma Madre Teresa de Calcutá na Índia, o movimento que eles fizeram. 2 espíritos extremamente bons, não anjos, mas extremamente bons, o Chico e Madre Teresa. Vocês sabem quantos estão chegando no mundo para poder fazer melhores do que o Chico e a Madre Teresa de Calcutá? Melhores. 200 mil. Você falou 2 mil, você errou por 198 mil. Margem pequena. Quem coloca isso para nós é Joana de Ângeles. Numa mensagem dita por Divaldo Franco, ela fala que até o ano 2025 estarão encarnados 200 mil espíritos em perfil angelical. E a transição irá acontecer. E aqueles que não fizerem um movimento íntimo de mudança, que não fizerem, irão se deslocar na Terra e não terão condições de acompanhar o processo de crescimento dela. Lembrando que Joana, tudo também está voltando. Já está encarnada e a Joana está chegando. Segundo Divaldo, antes de 2020, ela encarna, antes de 2020. Então, só para a gente ter uma ideia, o que representa esse espírito? Não é no Brasil, gente, no mundo inteiro. Tá claro? Até aí, ficou dúvida? Isso já conforta? Demais. As mães dessas possíveis pessoas angelicais aí podem reencarnar também, né? De volta aqui, né? As mães desses possíveis? Eu acho que já estão aqui. Já estão. Não, é bom que esteja. Depois que desencarnar, vão voltar pra cá, né? É bom que esteja. Se pode voltar para cá, eu não sei. Eu vou deixar que cada um faça a sua avaliação. Quem sou eu para avaliar? Tem grandes possibilidades. Não, outro dia até um casal chegou para mim. Outro dia um casal chegou para mim e falou assim, se a gente está casando agora e tal, né? Assim, a gente está envolvido com a doutrina espírita há tantos anos, você conhece a gente no movimento há muito tempo e tal. Você acha assim que a gente tem condições assim de receber uma Meimei, Maria Dolores, nascer com o nosso filho e tal? Pessoal, olhando bem pra carinha de vocês, não tem não. Vai ser mais ou menos do estilo de vocês assim. Vocês não têm nenhum perfil angelical. Então, nós vamos ficar atentos com essas mudanças. Por quê? Porque o movimento, ele é individual, gente.
Nós estamos pegando só a descida do sacerdote. Inúmeras vezes nós fazemos essa descida. E na hora que a gente é chamado para a oportunidade de fazer o bem, a gente passa de largo no caminho. Entra na mesma postura do sacerdote. E aí a gente chega lá na frente e fala assim, nossa, eu estou com tanta vontade de ajudar, mas eu não sei quem é meu próximo. É claro que a gente vai passando pelo caminho e não se posiciona para ajudar. Entenderam? Está claro até aí? Podemos fazer um intervalo breve? Não? Eu estou à disposição. Podemos continuar? Então vamos fazer o seguinte. Vamos continuar. Se vocês depois sentirem, porque a gente faria um intervalo de 5, 10 minutos, caso necessário, e continuaríamos, que são 50 minutos na primeira e 50 na segunda. Podemos ir direto? Seria de 20. Podemos continuar? E vamos até que hora? Vamos até as 10? Vamos, à medida que a gente for caminhando com o estudo, eu posso ir até no máximo 10 horas, 11 horas, que eu tenho que ir lá no outro estudo. Nós temos, são 9 e 5. Podemos ir? Aguentamos? Então o intervalo do lanche fica para depois do estudo, viu, gente? Nós vamos direto. Não, e eu vou falar com vocês uma coisa, encontro também come-se demais, né? É uma beleza, é onde o pessoal mais é nutrido. Então vamos lá? Então, passou pelo mesmo caminho o sacerdote. E aí, é interessante que a gente fique atento, porque quando Jesus dá o exemplo do sacerdote, gente, ele não está falando nada contra a igreja, não. Não está falando nada contra a igreja. Tá claro? Ele está dando um exemplo que nós podemos entrar no mesmo lugar. Vamos pegar um exemplo sacerdotal. Sacerdotal. Olha aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês vão guardar essas 3 perguntinhas. Nós vamos ver como que o Evangelho traz para nós. Ó, o Papa João Paulo II, no início da década de 90, João Paulo II, ele pediu a gente para fazer 3 questionamentos. Isso está na 13ª encíclica papal. As encíclicas são os códigos que regem a igreja. Tá? A 13ª encíclica papal, ele pede para a gente fazer 3 perguntas. As perguntas são: de onde viemos, para onde vamos e por que nós estamos aqui na Terra? Guardaram? Qual que é a primeira? De onde viemos. A segunda? Para onde vamos. E a terceira? O que estamos fazendo aqui na Terra? Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está intitulado O Cristo Consolador, no item 4, eu estou tentando ler aqui, mas eu não consigo. Teve uma época que eu não usava óculos, sabe? Alguns me conheceram nessa época, hoje não dá mais. Aqui, o Cristo Consolador. Item 4. Quais são as perguntas? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? O Espiritismo realiza o que disse Jesus do Consolador prometido, que é o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que ele está aqui na Terra. As mesmas colocações que João Paulo II fez no início da década de 90, o Evangelho segundo o Espiritismo trouxe para nós em 1864. Mais ou menos 130 anos antes de João Paulo II falar. Ah, significa que o Espiritismo está na frente? Não. Significa que todas as religiões estão caminhando. Todas as religiões estão caminhando. Está claro? Não tem quem está na frente, quem está atrás. Isso não existe, gente. O Espiritismo nos proporciona a fé raciocinada. Está claro até aí? Tudo bem? Então, quando Jesus fala um sacerdote, ele não está condenando a igreja. Ah, todos os padres são assim, de forma alguma. O que ele está dizendo é que muitos de nós, na postura sacerdotal, porque quem é o sacerdote? Aquele que fala, que prega.
Muitas vezes na postura sacerdotal, eu estou aqui fazendo estudo, eu estou numa postura sacerdotal. Se eu passo pelas oportunidades e não faço nada por ninguém, eu estou descendo de Jerusalém para Jericó. Está claro? Tudo bem? Tá no tijolo? Um levita que também veio por aquele lugar, tendo observado aquele homem, passou igualmente adiante. Um levita passando pelo mesmo caminho. Gente, quando fala que o levita passou pelo mesmo caminho, vocês sabem quem que é o levita? O levita é aquele que acompanha o sacerdote. Ele sabe, igualzinho o sacerdote. Sabe aquelas pessoas que, nossa, eu adoro a palestra do fulano. Todo lugar que vai, eu vou. Eu caço na internet. Se eu fico sabendo que ele está em tal lugar, eu vou. Isso aí é levita. Tá? O outro faz o papel do sacerdote. Prega, fala. O outro que vai atrás, ele está fazendo o papel do levita. Às vezes ele vai citar alguma coisa, ele já sabe aonde o outro está caminhando. Por quê? Porque conhece a passagem evangélica, viu o que o outro está explicando. Entendeu? Está fazendo o papel do levita. Ou seja, sabe tanto quanto o sacerdote. Entendeu? E passou pelo mesmo caminho, porque se o sacerdote desceu de Jerusalém para Jericó, o levita também veio pelo mesmo caminho, ou seja, mudou o padrão vibratório. Mudou o padrão vibratório. Se mudou o padrão vibratório, também caiu no poder de salteadores. E aí, no momento que a gente cai no poder de salteadores, a gente começa a questionar, inclusive, a própria fé. Mas eu sei tanto, eu faço tanto, aonde já se viu, por que eu estou passando por isso? E tem hora que a gente questiona? Tem hora que a gente questiona. É por que eu estou passando por isso? Vou pegar um exemplo concreto. A minha esposa, quando eu a conhecia, ela era católica, quando a gente namorava. Depois ela aceitou ir numa reunião, gostou, foi no abrigo nosso. Eu sou de uma casa espírita que também funciona como um abrigo para crianças especiais. Tá? Fica na região, no bairro Santa Mônica, na região de Venda Nova, ali, depois da Pampulha. Então, ela foi, gostou e tal, se envolveu com o abrigo, se envolveu com as atividades, enfim. Hoje está dentro da doutrina espírita, assiste às reuniões, participa com a gente e tal. O tempo todo envolvido com a casa. Tá? Há alguns anos atrás, há uns 5 anos atrás, eu estava indo para uma casa espírita depois do trabalho e minha esposa me liga. Ué, você já está indo para a reunião? Eu vi que ela estava ansiosa. Já, meu bem, por quê? O que foi que aconteceu? Ela falou assim, não, eu ia te falar, mas pode ir depois eu... Pode ir depois... Não, o que foi que aconteceu? A Thalita, que é a minha segunda filha, eu tenho 3 filhas. Tá? Thalita, que é a segunda filha, ela foi atropelada. Eu falei, como é que é? Ela foi atropelada? Ela foi atropelada lá na Avenida Portugal e tal, e eu estou aqui na rodovia e o trânsito está parado, eu não tenho como chegar lá. Eu falei assim, então tá, meu bem, ela está sozinha? Não, ela não está sozinha, ela estava atravessando a avenida, porque ia participar de atividade de esporte lá no colégio, e ao atravessar a avenida foi atropelada. Eu falei, ela está sozinha? Não, ela não está sozinha. Ela está com a mais velha, que é a minha filha mais velha, chama Natália. Então uma estava com 13 e a outra com 15. Eu falei assim, bom, então tá com a Natália? Então tá. Então pode deixar que eu vou resolver. Ela falou assim, mas você vai resolver como? Você vai para lá? Eu falei, não, eu estou no centro. Eu estou no bairro Santo Agostinho, eu não vou para lá. São 6h30 da tarde, eu não vou chegar. Eu vou, pode deixar. Daqui a pouco eu te ligo e te digo como é que as coisas estão. Mas eu estou no engarrafamento, eu não tenho como sair daqui. Minha vontade é de largar o carro e ir para lá. Eu falei, a pé? Porque ela estava ali na rodovia, próximo ao Shopping Del Rey. Vai a pé para a região da Pampulha? Você vai largar o carro aí? Né? Porque é o desespero. Tá claro? Eu falei, não, pode deixar que eu vou resolver. Peguei, telefonei, minha filha mais velha atendeu. Eu falei assim, minha filha, o que aconteceu? O pai Thalita foi atropelado e tal. Ela está respondendo. Pai, ela está no chão. Eu falei, mas ela está consciente? Ela está respondendo, mas falando sempre a mesma coisa. Eu falei, então faz o seguinte. Ô pai, você está vindo para cá? Eu falei, não, filho, não tenho condições de chegar. Mas fica tranquilo, porque daqui a pouco vai estar chegando aí ou o SAMU ou o Corpo de Bombeiros. Alguém vai chegar. Você vai falar assim, eu sou a irmã mais velha e estarei acompanhando. E pronto, meu pai vai esperar na porta do hospital. Você fala isso, que você vai ter que entrar junto na ambulância. Tá bom.
Enquanto isso, fui fechando minhas coisas lá e tal, no trabalho, e fui descendo. Quando eu cheguei no carro para poder sair, eu liguei para ela de novo. Tinha passado uns 5, 7 minutos. Minha filha aí, ô pai, chegou aqui o corpo de bombeiros. E o corpo de bombeiros falou que vai levar para o João 23. Eu falei, então você fala que você vai junto e eu estarei lá na porta aguardando. Tá certo? Pronto, fui para a porta do hospital. Quando cheguei lá, minha filha falava, a minha filha desceu, passou um colega da casa espírita. Aí na hora que ele passou, ele falou assim, uai, Emerson, o que foi que você está aqui na porta do hospital? É algum garoto lá do abrigo? Eu falei, não. Quando eu estou no hospital, eu estou com algum garoto nosso que está internado. Eu falei assim, não, dessa vez a minha filha foi para ela, falou, que é isso e tal. Aí eu pedi a ele se ele poderia esperar um pouco e levar a minha mais velha embora. Não, claro, espero sim, estou indo embora para casa. Pegou a minha mais velha, levou. Quando chegou a ambulância, fui receber minha filha me viu e falou assim, pai, o que aconteceu? Aí a minha mais velha falou assim, pai, ela está perguntando isso desde a hora do acidente. Ela só faz essa pergunta. Eu falei para ela assim, minha filha, você foi atropelada. Aí ela falou, ô pai, o que aconteceu? Ô filho, você foi atropelada. Ô pai, o que aconteceu? Você foi atropelada, filho. Ô pai, o que aconteceu? Gente, você vai ficar. Ela me perguntou da entrada do hospital enquanto ela estava sendo atendida à noite e eu consegui contar 74 vezes. Depois eu perdi a conta, porque ela continuou. Mas era só esse questionamento. Quando deu 11 e pouco, minha esposa ligou, oi, Emerson, como é que está aí no hospital? Eu falei assim, meu bem. Ela falou assim, eu estou indo para aí. Eu falei, meu bem, não precisa de você vir, só pode entrar uma pessoa. Não pode entrar duas, eu estou acompanhando, a gente está fazendo vários exames aqui. Mas como é que ela está? Ela está bem, está conversando, está tranquila. Ela está tranquila, meu bem. Então deixa eu falar com ela. Meu bem, ela está tomando ponto no tornozelo e tal. Não, mas eu quero falar com ela. Eu falei, então tá bom, então eu vou colocar aqui. Aí eu falei assim, minha filha, sua mãe vai falar com você. Coloquei o telefone no ouvido, ela, mãe, o que aconteceu? Eu falei, tá vendo que ela está boa? Ela está conversando, ela está tranquila. Ela está bem. Ué, mas ela não sabe o que aconteceu. Não, meu bem, ela não sabe, é porque eu não dei tempo dela conversar, porque ela está sentindo dor e tal, mas está tudo bem. Ué, se eu vou para o hospital, meu bem, se você vier para o hospital, eu vou embora para casa. Eu não vou ficar sentado no meio-fio na porta, pegando informação, ligando aqui para dentro. Eu vou para casa e vou dormir. Eu não vou ficar aqui. Mas você é muito tranquilo. Eu falei, mas eu tenho outro caminho. Tem outro caminho. Ai, meu Deus do céu. Então eu vou ficar aqui aguardando. Eu falei, então tá bom. E aí ela continuou perguntando e tal. Quando deu por volta de 1h30 da manhã, eu pedi um neuro. Eu falei assim, olha, eu queria te pedir se poderia fazer uma tomografia nela, porque ela está fazendo essa mesma pergunta. Ela já fez inúmeras vezes. Ela fez mais de 100 vezes. Ela veio na ambulância perguntando. E continua perguntando aqui e tal. Ele falou assim, olha, ela está em choque. E por estar em choque, ela bateu a cabeça. Então, está vendo as escoriações e tal? Por ela estar em choque, ela ainda não conseguiu organizar as ideias. Mas já que a gente está dentro do João 23, vamos fazer aqui. Vamos fazer o exame, então. Fizeram o exame. Não deu nada. Foi só a pancada, tudo externo, não deu nada. Por volta de 15 para as 3 da manhã, ela pegou e perguntou assim, pai, o que aconteceu? Eu falei assim, ô filha, você foi atropelada. Ô pai, quem me atropelou? Opa! Eu falei, quem te atropelou? Ô pai, quem me atropelou? Eu falei assim, filha, foi um motoqueiro. Ô pai, e como é que está o motoqueiro? Filha, ele está bem, eu já tive notícia, ele está bem, mas depois eu vou fazer contato com ele, para a gente ver o que a gente pode fazer. Tá? E aí ela falou assim, ô pai, então vão rezar para o motoqueiro, porque a gente não sabe o que ele pode estar sentindo. Ô, gente, olha o valor da evangelização da criança. Olha o valor do conhecimento. Aí ela já começou a retomar e foi conversando e tal, e depois se recuperou. E aí eu fico pensando, voltando lá à posição do levita. Por que eu estou fazendo essa comparação? Quando a gente se desespera, se a gente tem conhecimento, e a gente se desespera, de que está valendo o nosso conhecimento? Mas a gente não se desespera? Quem é que nunca se... Não, aliás, eu vou perguntar uma coisa. Quem já se desesperou por qualquer motivo, levanta a mão. Qualquer motivo, não importa qual motivo, já se desesperou. Todo mundo desesperou. Por algum motivo, a gente se desespera. Mas não está longe, não. Vocês querem ver um outro exemplo?
Pedro estava dormindo, estava no barco ao lado de Jesus. Isso é ótimo. Não é? Pedro estava ao barco ao lado de Jesus, e aí começam as ondas, outros discípulos lá no barco também, foi todo mundo pescar. É aquilo que o povo fala hoje, né? Tá nervoso, vai pescar. Eles também. Foram pescar todo mundo ao lado de Jesus e tal. E Jesus começa a dormir no barco. Quando ele começa a dormir, o tempo fecha, começa a chover, as ondas vão ficando revoltas e tal. Pedro, o que ele faz? Desespera. Acorda Jesus, fala: mestre, a chuva, o barco vai virar, a chuva. Salva-nos. Jesus acorda. Naquela lerdeza peculiar. Aquela lerdeza de Jesus que confia em Deus. O Cristo voltou. E aí na hora que ele chega, homens, primeira coisa que Jesus fala, primeira coisa, o que ele fala? Primeira coisa que ele fala, homens de pouca fé. Porque se a gente tem fé, não precisa de desespero. Se a gente tem fé, não precisa de desespero. Mas na hora a gente se desespera. A gente faz igualzinho a função de Pedro, embora conheça. Porque Jesus, quando ele fala sacerdote descia, Jesus fazia o papel do sacerdote daquele que ensina. A diferença do sacerdote é que Jesus não mudava o padrão vibratório dele. Ele aproveitou todas as oportunidades, todas as situações. Tá? E Pedro mostra o papel de quem escuta, mas não estava realizando. Entenderam a função aí do levita? Ficou claro? E aí ele continua. Um levita que também veio por aquele mesmo lugar, tendo observado, passou adiante. Mas um samaritano que viajava. Por que samaritano, gente? Era considerado homens de pouca fé. Samaria não tinha nenhum vínculo com a religiosidade, né? Não tinha nenhum vínculo com a religiosidade, tá? Samaria, por ela não ter vínculo, Jesus foi exatamente em Samaria. E aí ele falou: um samaritano que viajava chegou até aquele lugar e, tendo visto, foi tocado de compaixão. Ele não desceu, não é interessante isso? O sacerdote desceu de Jerusalém para Jericó. O levita passou pelo mesmo caminho. O samaritano viajava. Ele mantinha o padrão vibratório dele. Mantinha o padrão vibratório. Tá? E na hora que ele viu o doente, o que ele fez? Teve compaixão. O que é compaixão, gente? O que é compaixão? Se preocupou, né? Se preocupou. Compaixão, nós vamos diferenciar compaixão de dó. Tá? Eu tenho dó dos meninos que estão abandonados. Eu tenho dó. O que eu estou fazendo por eles? Nada. Compaixão, a gente tem aquele sentimento de que vai fazer algo. A gente vai se propor, a gente vai fazer alguma coisa. E quando a gente tem dó, também a gente coloca assim, posição superior ao outro. Ao outro que está ali em sofrimento, como se nós estivéssemos numa condição melhor. Tá claro? E essa é a diferença de compaixão e de dó. Entendeu? Então quando ele fala, teve íntima compaixão, aquele doente mexeu com a alma dele. Tá? Mexeu com a alma dele. Como nós estamos lidando aí nas nossas relações? Uma pessoa nos agride, em qualquer situação. Em vez da gente revidar, é necessário que a gente tenha compaixão. Compaixão. Como colocar isso em prática dentro da doutrina espírita? Eu vejo que exercitar, né? Justamente a oportunidade de ver o outro, né? Em relação a si mesmo. Porque vejo o Santana não tinha conceitos bem formados da religião, embora tinha. Eles eram judaicos também, né? Mas ele já via o outro como ele queria ser visto, porque ele se manteve na viagem. Eu acho que é exercitar mesmo o sentimento de ver o outro como a gente mesmo. Aí a gente vai construindo esse sentimento. Né?
Você imagina que é uma construção de sentimento. As pessoas esperam, eu costumo dar exemplo da gente que é espírita. As pessoas esperam daquele que é espírita sempre algo mais. Não espera? Aí você pergunta para a pessoa assim, fulano, mas aqui, eu te vi brigando ali outro dia, você é espírita? Não, às vezes a pessoa, antes de falar que te viu brigando, quando a pessoa chega perto de você e fala assim, aqui, eu te vi saindo da casa espírita, você é espírita? Você, ai meu Deus. Será que eu respondo? Ou seja, é sinal de que a gente não tem segurança. Você é espírita? Sou. Responde, eu sou. Ué, mas aqui, eu te vi saindo da casa espírita ali, tudo bem. Mas outro dia eu te vi brigando ali no trânsito. Você é ou não é espírita? Não, mas eu sou espírita. Você me viu brigando ali, mas você esperou o final daquela briga? Você esperou o final daquela briga? Não, eu vi, depois você xingou a pessoa também, não sei o que e tal, depois foi embora para um lado, você foi para o outro. Mas, pois é, eu xinguei aquele dia porque eu sou espírita. Uai, porque eu sou espírita. Porque se eu não fosse espírita, eu matava aquele sujeito. Mas eu já melhorei tanto que agora eu não mato mais, eu só xingo. Eu já melhorei. Lá no meu passado, eu xingava e matava. Hoje eu melhorei, eu não mato, mas eu xingo. Daqui a um tempo, eu não vou nem matar, nem xingar. Com esse processo de melhora, eu só vou desejar que ele quebre a perna na primeira esquina. Mas eu já melhorei, porque eu não contei para ele. Eu não estou xingando, mas é só eu comigo. Eu não contei para ele que eu desejo mal para ele. Já é um progresso. Mas futuramente, porque como eu sou espírita, eu não mato, não xingo, não desejo mal. E paro para fazer uma prece. Paro para fazer uma prece. Porque eu estou transformando os meus sentimentos e agora eu estou adquirindo por aquele agressor uma compaixão. Uma dó. Compaixão não, dó. Já estou rezando por ele. Melhorei? Melhorei. Ó, de matar até rezar para a pessoa, tá claro? Está construindo. Estou construindo. Passado mais um tempo, eu não mato, não xingo, não desejo mal e não só rezo, como eu paro e ofereço ajuda. Eu parto para o sentimento de compaixão. Paro e ofereço ajuda. Melhorei? Melhorei. E como? Para fazer esse movimento aqui eu demorei 700 anos. Só 700 anos. Então, não é por nós nos tornarmos espíritas que a gente consegue fazer aquela mudança absurda, não. Não conseguimos. Entender? Mas para poder transformar em sentimento de compaixão, que é sair da dó, ainda tem um exercício aí. Este samaritano, ele teve o sentimento de compaixão. Ele foi lá e prestou auxílio, prestou ajuda. Tá claro? Tem dúvida? Não? Bom, então, deixa eu pegar uma passagem aqui, só para a gente entender qual está sendo a nossa ação, se ela é sacerdotal, se ela é levítica ou se ela é samaritana, diante das situações que nós encontramos pelo caminho. Sinal verde, capítulo 36, André Luiz diz para nós assim: toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. Hã? Tipo, mandar parar de gritar gritando. Tipo, mandar parar quem está gritando. Mas se eu critico quem está gritando, eu não posso gritar. Para de gritar. Normalmente é assim. Eu vou pedir a pessoa para parar de gritar, arrebentando. Eu pego até o megafone. Tá? Então, toda vez... Gente, eu penso que esta frase, ela tinha que estar na porta da geladeira da nossa casa. Todos os dias. Não existe grupo social que mais critica um ao outro do que a família. Não existe. A gente critica tudo.
E aí tem uma frase de um psiquiatra que chama Isamitiba, que ele fala assim, quando vê a relação de pais com filhos, né? Que quem mais critica são os filhos no papel de pais, principalmente quando entram na adolescência em diante. Tá? A criança não tem esse raciocínio tão elaborado, os jovens têm. Critica os pais em tudo. Aí o Isamitiba fala para os pais assim, que os pais permaneçam tranquilos, porque a vingança dos pais é saber que um dia os seus filhos serão pais. Gente, isto é uma luva na educação. Isso é uma luva. Ah, por quê? Porque aquilo que criticam nos pais, um dia eles terão os filhos cobrando deles. E aí é a hora deles dizerem sim ou não. Ué? Um detalhe, né? Na nossa época a gente não tinha criticar muito. Agora hoje em dia os meninos se criticam. Então, ou seja, o que eles vão ser criticados, você estou até com medo. Não pode ter coragem, porque você não sabe o que virá. Tá? E a gente vê determinados pais, às vezes estão reclamando, eu conversando com determinados casais, às vezes o marido ou a esposa reclama do filho, que meu filho é isso, minha filha é aquilo, reclama. Aí eu coloco para eles assim, aqui, vocês foram diferentes na relação com seus pais? Vocês foram diferentes? Não, minha mãe acabou comigo por tudo que eu fiz. Eu falei, você achava que ia receber um filho bom por quê? Porque, gente, eu vou receber de conformidade com a minha sintonia. Vocês sabem que hora que os pais começam a educar os filhos? Dentro da barriga. Dentro da barriga? Não, mas desculpa. 20 anos antes do menino nascer. Quem falou 20 anos antes? Além do Juan. Além do Juan. Então hoje eu vou contar quem falou 20 anos antes, porque senão vocês vão achar que isso é autoria de atleticanos, e não é. Atleticano é só torcedor, não é sábio. Claro, não é sábio. É diferente. Você imagina, quem falou isso, Juan, foi Pestalozzi. Pestalozzi falou isso. Você vê que Pestalozzi, olha só, Pestalozzi foi professor de Kardec. Não havia doutrina espírita, não. Ele foi professor. Tanto que numa das vezes que ele teve que viajar na Europa, Kardec tinha 16 anos. E ele pediu Kardec para substituí-lo em sala. Kardec dá aula para ele. Pestalozzi falou que a educação começa 20 anos antes, que antecede a gravidez, sem ter conhecimento de doutrina. Mas então vamos pegar um ensinamento da doutrina. Que hora que a gente começa a educar os filhos? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Você é Juan. Qual que é o nome dela? Vitória, vocês são namorados? São namorados. Mais algum casal de namorado aqui? Quem? Vocês dois são namorados? Você é o Zé? O Zé e a Isabel. Vocês dois também são namorados? Noivos. Noivos? Estão prontos para casar? Então vamos pegar os noivos e os casados. Aqui, olha. Vocês viram que quem tem certeza mesmo é a mulher, né? Ele não falou nada. Ai dele, se abrir a boca. Eu perguntei assim, vocês são namorados? Ele fez com a cabeça assim. E ela falou, noivo. E aí ela completou, e vamos casar no mês que vem. E ele... Então vamos pegar esse exemplo, tá? Noivos e dois casais de namorados. Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, no capítulo 3, intitulado Namoro, ele coloca assim, os futuros reencarnantes, olha só, no último parágrafo, ele coloca assim, os futuros reencarnantes deste ou daquele lar começam a influenciar no ânimo do casal para que seja feita a corporificação com o desejo de reencarnarem. Então, eles já começam a acompanhar o casal quando eles se encontram. Porque os espíritos sabem quem serão seus pais. Eles já sabem. Ou seja, os casais que estão namorando, que estão se preparando para casar, os futuros reencarnantes, eles já sabem que eles vão nascer lá. Então, vocês vão lembrar alguns vão lembrar de uma propaganda que passou durante um tempo, eu não sei se é propaganda de banco, de cartão de crédito, a propaganda era assim,
um rapaz entrava no ônibus, e aí na hora que ele ia passar na roleta, ele olhou para o lado de lá e viu uma garota. Ele não conhecia a garota. Aí veio uma voz. A voz falava assim: eles dois não se conhecem, mas esses são os meus pais, são os meus futuros pais. Daqui a um tempo eles vão se conhecer. Então é só a voz, é a voz de uma criança que fala isso. O homem olha aquela garota, paga a passagem dele, continua passando, olha de novo e depois ele senta num outro lugar. Pronto. Ou seja, gente, essa propaganda é o retrato das coisas que a gente vivencia na nossa relação com a espiritualidade. Os futuros reencarnantes, eles já sabem que lar eles vão nascer. Tá claro? Eles já sabem que lar eles vão ficar. Então, quando acontece o reencontro, então suponhamos, os dois estão caminhando para o casamento, vocês dois estão namorando, se a relação for dando certo, for caminhar para o casamento, os espíritos que já sabem que vocês programaram com eles, nós programamos ter 3 filhos, nós programamos ter 3, vocês programaram ter 5, certo? Os futuros reencarnantes, eles já sabem, opa, está chegando a nossa vez, está chegando a nossa hora. Tá claro? Voltando aí, o que foi, minha filha? Eu já estou educando os meus também. Já está? Já reencarnaram? Não, já estão lá, olha. Estão lá? Você já começou a educar? Já. O que Emmanuel quer dizer para nós? O processo de educação começa como sendo uma auto-educação. É isso que eu ia falar. Ó. Começa os pais se educando, mudando os hábitos, desde do namoro, a tolerância, a compreensão, né? Porque é para o que o casamento se presta. É a autoeducação. Agora, voltando aqui, toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pau. Tá claro? Trazendo isso para a família. Se a pessoa te agride, não tenha dó. Tenha dó não. Tenha compaixão. Só lembrando que quando você educa o seu filho, é a educação que ele está pedindo para você mesmo. Também você pode ser neto dele. Automaticamente a educação que passa ao seu filho, ele vai passar para o filho dele, que vai te passar novamente. Então, se você agride, se você é ignorante, etc., automaticamente, quando você reencarnar como neto, você vai receber tudo que você mesmo ensinou. Ou seja, tem todas as chances dele repetir o que a gente fez. Tá claro? Então, teve mal-estar? Tenha compaixão, não tenha dó. No primeiro momento você faz prece, seu pai te agrediu, reza por ele. Sua mãe te agrediu, você pode até ter pisado na bola. Você pisou, fez um trem lá e ela saiu com você na cabeça. Não justifica não, gente. Na hora que a gente está errado, a gente vai querer justificar. Um irmão, uma irmã veio te agredir, você falou assim, e você? Não tem nada para falar de você não, deixa. Tá claro? E funciona? Dá 2 de mim no México capoeira. Então funciona bem. Mas se você fosse mestre de capoeira, você o respeitaria? Eu sou professor. Eu vou repetir a minha pergunta. E ai de você se não responder o que eu espero. Tá com você e sua capoeira. Se o seu pai não fosse da capoeira e você fosse mestre de capoeira, você o respeitaria? Eu acho que capoeira não autocontrole. Tá bom, meu filho. Preserve a sua luta. Então, você imagina bem. Essa é a postura de quem vai ter compaixão. Tenha compaixão. Sua mãe te agrediu, seu pai, seu irmão e tal, reza por eles. No outro momento, se puder, chega perto e conversa. Ô mãe, ontem a senhora achou ruim comigo por causa disso. Agora eu posso explicar o que aconteceu? Eu posso explicar? Quando você chama para conversar, você está transformando aquele sentimento de dó por compaixão. Compaixão é diálogo, compaixão é solidariedade, compaixão é prestação de ajuda. Tá claro? Tudo bem até aí? E olha só. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Deitou-lhe óleo e vinho. Por que óleo e vinho? Por que óleo e vinho? Primeiro remédio da época, né? Remédio da época. E o significado do óleo e do vinho, né? Qual que é o significado do óleo e do vinho? O vinho a gente fala que é a renovação, não, é como se faz assim. A mudança, ânimo, a transformação. A transformação. A transformação. E o óleo? O óleo. Na época ele funcionava como um
anestésico, tá? Como anestésico, óleo e vinho. Quando ele oferece óleo e vinho, ele está oferecendo um anestésico para dor. Olha a aproximação que eu acabei de falar. E ele está oferecendo a oportunidade para a pessoa mudar. Mudar. Isso, gente, é a representação, não é o vinho. Não. Tá? Senão eu vou começar a beber porque estou renovando. Tem isso não. Vem com essa conversa pra cima de mim, não. Tá? Ah, Emerson, mas Jesus bebeu também. Vocês conhecem a história, né? Que o Divaldo estava saindo e aí... Todo mundo que bebe, mas poxa, até Jesus bebeu. Até Jesus bebeu. Mas Jesus tem uma história que um alcoólatra, ele vai abraçar o Divaldo Franco e vai conversar com ele. Vocês conhecem a história? Não. Ele vai abraçar o Divaldo Franco está chegando na mansão do caminho, vem o alcoólatra lá, todo tonto, saindo do bar. Ei, Divaldo! Como é que você vai, Divaldo? Aí ele chega e fala assim, meu filho, mas você está bebendo outra vez? Eu bebo porque Jesus bebeu, Ele bebeu e saiu tonto pela rua. Meu filho, mas eu não lembro, eu estudo tanto evangelho, eu não lembro que hora que é essa. Ô, Divaldo, você que estuda não sabe. Jesus saiu, ele transformou a água em vinho e depois saiu pela rua e bebeu tanto, saiu pela rua assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ou seja... Nada com nada. Não. Isso é só para mostrar para nós. Isso é só para mostrar para nós que os salteadores também têm conhecimento do Evangelho de Jesus. Mesmo que seja salteado. Mesmo que seja salteado, né? Pega uma parte daqui, ligo para outra ali e acabo com Jesus e agora, tá? Então, não é bem o caso não. Agora, vamos pegar um exemplo, tem pessoas que ainda utilizam a medicina. Fala assim, não, porque os médicos falam que o vinho, ele ajuda o aparelho cardíaco, a circulação, aí um aperitivo abre o apetite. Gente, o que ajuda não é o vinho. O que ajuda é um produto que está na casca da uva, que se chama resveratrol. O resveratrol, ele está na uva. O resveratrol está no mirtilo, o resveratrol está na azedinha, nós encontramos em algumas amêndoas resveratrol. Ele é que ajuda. Qual que é os outros? Na casca da uva? No mirtilo, mirtilo é uma folha. A azedinha também tem resveratrol. Isso é que ajuda o aparelho cardíaco, mas a pessoa prefere usar o vinho. Aí toma um pouquinho, Aí toma um pouquinho, aí toma para abrir o apetite. Eu falo assim, olha, você vai beber para poder abrir o apetite, porque eu estou tão sem fome no almoço, que aí o médico falou que eu posso tomar um pouquinho para abrir o apetite. Eu já falo o contrário, se está sem fome, não almoça. Mas para que vai almoçar? Todo dia você pode almoçar? Tá claro? Aí não precisa nem se preocupar com a janta, mas vai jantar, vai ser uma beleza, porque já não almoçou. E nem vai precisar de abrir o apetite para jantar. Tá certo? Ou seja, a pessoa quer justificar o álcool. Quer justificar. Tá? Então, para a gente se livrar dessas situações, nós não podemos entender mal. Tá? Não podemos entender mal. Então, quando ele deitou o óleo e vinho, porque vinho significava transformação, mas o vinho também tem álcool. Tem, não tem? O álcool na ferida, o que acontece? Mata germes. Mata germes, ele é antisséptico. Tudo bem? Deitou óleo e vinho, depois as pensou, ou seja, cuidou, colocando-o no seu cavalo, o levou para uma hospedaria e cuidou dele. Levar para uma hospedaria, se eu vou ajudar alguém, eu levar essa pessoa para a hospedaria, eu trazer essa pessoa para o meu estado íntimo. Eu vou hospedá-lo dentro de mim. Eu vou telefonar, eu vou saber como é que ele está. Ele vai tornar uma preocupação minha, né? Ele passa a ser uma preocupação minha. Eu vou hospedá-lo. Tá certo? Levou para uma hospedaria. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro. Ele não perguntou ao hospedeiro quanto que era a hospedagem. Tirou 2 denários. Por que 2? Ele podia ter tirado 5, 8, 1, pagaria o resto na volta. Por que ele tirou 2?
Ele os deu ao hospedeiro, e olha o que ele falou com o hospedeiro, que tem a ver com os 2 denários. Trata muito bem deste homem, e tudo que gastares a mais te pagarei quando voltar. Faça o melhor que você puder. Tudo que for a mais, eu te restituo na volta. Por que 2 denários? O que são 2 aí? Todos nós temos esses 2 que podemos oferecer para as pessoas. Razão e sentimento. Tá? 2 denários. Ele tirou 2 denários não no sentido de dinheiro, no sentido de valor. Ele tirou 2 valores dele e ofereceu para o hospedeiro. Ele ofereceu. E falou com ele, olha, tudo que você gastar a mais, eu vou te repor na volta. Mas já estou te dando 2 grandes valores, razão e sentimento. Cuida dele para mim. Ou seja, cuida dele na razão e cuida dele no sentimento. Ofereça o melhor que você puder. O Emerson, poderia ser também esse cuidado dos 2 lados, tanto material quanto espiritual? Né? Poderia. Porque todos nós precisamos desses 2 lados. Tem hora que a pessoa está precisando de uma comida mesmo. Não é um passe? Sim. Né? E vice-versa. Então, esses 2 lados. E aí a gente tem que ficar atento a essa avaliação. Tem hora que a pessoa está te pedindo é comida. Você vê que as casas que têm assistência social, tem, mas oferece o alimento. Que seja uma cesta básica que ela vai levar para casa, que seja um lanche na casa espírita. E ninguém, gente, ninguém aprende de barriga vazia. Ninguém. Tá? Ninguém concentra, ninguém escuta. Então você tem que estar alimentado. Para o seu corpo não te cobrar o essencial. Comida é essencial. Comida é essencial. Tá? O Manuel, você deve conhecer, né, Tio Manuel? Vou encontrar com ele agora, que está lá no abrigo de Jesus. Vai no abrigo, né? Então ele costuma falar, às vezes quando ele está na casa da gente, que a gente começa a falar espiritismo e tal, aí ele para e fala assim, ô Ângela, não faz mal ficar escutando espiritismo, o evangelho de barriga vazia, não. Para coar um cafezinho e dar alguma coisa. Ele sempre coloca isso, é isso mesmo. Tá claro? O seu Manuel, vou dizer para vocês, ele acabou de fazer essa semana 90 anos de idade. Ele que está fazendo a palestra que antecede a minha lá no abrigo de Jesus. Quem não o conhece, não perca a chance de conhecer. Um trabalhador da seara do Cristo, 90 anos, lúcido e saudável. Lúcido e saudável. Já esteve conosco. Já esteve trazendo estudo. Prévias, projetos. Isso mesmo, o seu Manuel Alves. Tá? Terminando. Aí Jesus contou essa história. Gente, nós fizemos um resumo da história. Tá? Fizemos um resumo, tá claro? Imagina essa história sendo contada para um doutor da lei. O que a gente entende é ainda menos do que um doutor da lei entende. Tudo bem? Menos. Olha só. Qual destes 3, perguntando para o doutor da lei, qual destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caíra no poder dos salteadores? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Quem? O samaritano. Está tranquilo para todo mundo? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com o assaltado, ou seja, o samaritano. Jesus respondeu: então vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Imaginem como nós estamos agora nas nossas relações. Quem é o nosso próximo? Voltando à primeira pergunta que a gente fez. Porque aqui o samaritano, ele não cuidou de ninguém da família dele. Tá? Não cuidou de ninguém da família dele. Pegou um desconhecido e ofereceu o melhor que ele tinha. Como que está a nossa relação aí com as pessoas que estão fora? Ele aproveitou a oportunidade. Aproveitou a oportunidade. Diferente, né? Porque quem dera se nós dessemos conta de aproveitar todas as oportunidades que a gente tem de auxílio. Quem dera, a gente está com muita dificuldade. Muita dificuldade. Vamos pegar um exemplo. Um jovem chegou para mim e falou assim: o Emerson, eu fui assaltado quando estava saindo do colégio. Você foi assaltado, meu filho? Fui. O Emerson, parou um cara perto de mim, aliás, 2 rapazes perto de mim e falaram assim comigo: passa a sua grana, me passa a sua grana. Eu falei assim:
E aí, meu filho? Ele falou assim, eu não tinha dinheiro. Eu falei com eles aqui, ó, não tem dinheiro, ó, não tem dinheiro, não tem nada. Aí os caras olharam a mochila e falaram assim, então me dá seu celular, me dá seu celular. Gente, eu não tenho celular. Eu não tenho celular. Ele abriu a mochila aqui, ó, livre e caderno. Eu não tenho celular. Aí os caras olharam para ele, tira o seu tênis, então me dá seu tênis aí, dá seu tênis. Ele falou, peraí, eu vou sentar aqui e vou tirar meu tênis. Na hora que ele sentou e foi para tirar o tênis, os caras olharam e falaram assim, ô, tira esse tênis não. Tira esse tênis. Ô, nós não vamos levar um tênis velho desse, não. A gente tá roubando, pô. Como é que nós vamos levar um negócio desse? Aqui, cara, eu vou te falar um negócio. Você tem que ter alguma coisa aí para você ser roubado. Uma hora nós vamos fazer a sua cabeça aí. Aí ele olhou para os dois e falou assim, tudo bem, hoje eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Beleza? Mas numa outra vez eu vou ter. Combinado? Aqui, ó. Vai com Deus. Vai com Deus. Eu falei, você cumprimentou os dois? Eu falei, Emerson, foi desse jeito. 3 meses depois, saindo de novo da escola, um outro rapaz mais alto, forte, parou por ele e falou assim, me passa sua grana, me passa sua grana. Ele falou assim, peraí. Ele tirou do bolso dele e falou assim, eu tenho R$5 trocado. Eu vou te passar 3, que eu preciso de 2, que eu tenho que ir embora e eu vou precisar de pegar ônibus. Hoje eu preciso de 2. O ladrão pegou os R$3. Aqui, vai te fazer falta não? Ele falou, não vai me fazer falta não, mas esses 3 você pode levar, mas 2 eu preciso dele. Beleza? Aqui, vai com Deus. Cumprimentou o ladrão. Eu perguntei para esse jovem assim, meu filho, em nenhuma das 2 vezes você não pensou em reagir? Ele falou, Emerson, por que você está me falando isso? Porque você tem 16 anos. Você é alto, forte e lutador de Kung Fu. Você não pensou em reagir? Ô Emerson, você acha que eu vou usar minha arte marcial contra uma outra pessoa? Não vou não. Ô Emerson, deixa eu te contar uma coisa. Eu faço arte marcial com um professor que eu escolhi para me dar aula. Eu não vou na academia. Ele vai me ensinar aonde ele achar melhor. Eu não quero ter outras pessoas assistindo, porque eu não quero competir com ninguém. Eu quero aprender com ele. Eu quero lutar com ele. E eu não escolhi um professor que sabe Kung Fu. Eu escolhi um professor que sabe a filosofia do Kung Fu. Que eu quero que ele me ensine a filosofia e a história do movimento. A filosofia e a história do movimento. Enquanto ele me ensina a história do movimento, ele vai me adestrar naquele movimento. Mas eu sei por que surgiram aqueles movimentos. Eu quero um professor que tenha conhecimento. Eu não quero um professor que tenha força, que ganhou títulos, que tenha troféus. Não é isso que eu quero. E aí, Emerson, jamais eu vou usar minha arte marcial contra uma outra pessoa. Jamais. Bom, gente, esse rapaz, a mãe dele é evangélica. O pai dele é católico. Ele conversa comigo sobre espiritismo. E ele não segue nenhuma religião. Não segue nenhuma religião. Você imagina que ele já está fazendo como o samaritano. Ele não tem a menor preocupação em estar frequentando esse ou aquele lugar. Um dia eu liguei para a casa dele e ele que atendeu, eu queria conversar com o pai ou com a mãe dele. Eu falei assim, ô meu filho, te acordei, era 20 para 11 da noite. Ele falou assim, não, ô Emerson, eu estou sentado na mesa da cozinha com o meu pai, trocando ideia. Eu não consigo entender por que os meus irmãos não aproveitam esse momento de trocar experiência. Eu não entendo como que os meus irmãos não aproveitam. Ele tem um irmão mais velho que ele, 2 anos, e um outro mais novo que ele, 2 anos. Eu não entendo. A gente está lá conversando. E ele está lá me explicando algumas coisas, contando, me pergunta como é que é no meu dia a dia e tal. Nós estamos trocando experiência. Você imagina se este rapaz, por exemplo, está ou não está colocando em prática uma relação dessa aqui com a família? Não. Tanto que depois que eu conversei com a mãe falou assim, o perfil dele é completamente diferente dos irmãos. Ele é completamente dócil. O que passa na cabeça dele é difícil para a gente entender. Eu enquanto mãe religiosa, evangélica, o meu marido enquanto católico, frequentador, trabalhador da igreja, completamente diferente. Então, isso deixa claro para nós que para fazermos o papel do samaritano, independe do contexto onde a gente esteja. Eu não preciso de ser religioso. Eu não preciso. Eu não preciso frequentar a casa espírita e igreja evangélica. Eu não preciso. Se eu tiver, vai ser ótimo, porque a minha fé dentro do movimento espírita é uma fé raciocinada. Se eu tiver. Se eu não tiver nenhum movimento, dentro de nenhum movimento religioso, mas eu for bom de alma, é atender o próximo, que é o ensinamento que Jesus passa para nós.
Tá claro? Ficou dúvida? Alguma colocação? Fale agora ou... Não, para sempre não, no ano que vem eu volto. Eu acho que sim. Ficou dúvida, gente? Então, para a gente poder ilustrar... Onde que é o abrigo? O nosso abrigo, não é a dúvida do meu estudo não, né? O nosso abrigo funciona no Rio Branco, na região de Venda Nova. Depois, se alguém quiser conhecer, quero levar meus pais lá, quero marcar, estou com 2, 3 amigos e tal, me telefona, tá? Depois passa o meu telefone para quem quiser conhecer e tal, porque a visita é marcada comigo mesmo. Nos domingos pela manhã, eu tendo ou não estudo, é que a gente costuma marcar visita lá. Combinado? Mas aqui eu vou ainda reportar o nosso tema, porque ficou faltando uma palavrinha. O nosso tema não é quem é o próximo, e sobre amor ao próximo. Com uma palavra, o que é amar? Com uma palavra. O que é amar? Ação? O que mais? Podem falar. Doação. Compaixão. Acho que é Respeito. Trabalho. Alguma outra palavra que está passando na mente de vocês? O que é amar? Dedicação. Olha só. Eu achei uma definição, aliás, não com uma palavrinha, com 2 palavrinhas, de uma pessoa que não é espírita, num livro que se chama Amor e Mudança. Ele foi professor da Federal, chama Júlio César Faria Machado. No livro Amor e Mudança, ele coloca que a definição mais simples que ele achou para a palavra amar é dar atenção. Quando a gente dá atenção para o outro, a gente já está trabalhando no sentimento de amor. Nós não temos condições de amar como o Cristo nos amou. Não temos. Não, mas eu amo igual Jesus. Não minta para si mesmo. Não tem jeito. O amor de Jesus, ele era tão puro, tão intenso, que ele curava pessoas. Ele curava pessoas. Nós não conseguimos. Nós conseguimos dar atenção para o outro. Aí quando eu não dou atenção, então eu vou ter que trabalhar este amor. Eu vou começar a dar atenção. E aí eu vou começar a trabalhar o alto amor. Eu vou dar atenção para mim. Eu vou dar atenção para mim mesmo. Como que está minha cabeça, como que está meu corpo, como que está meu sentimento. É o alto amor. Então quando a gente fala em amar ao próximo, Jesus ensinou para nós, vivenciando amar o próximo como a ti mesmo, como está no capítulo 22 de Mateus, amar o próximo como a ti mesmo, repetindo Moisés. Ou seja, eu me amo, eu vou fazer pelo outro. Se eu não me amo, eu não tenho como ajudar ninguém. Eu não faço por mim. Então eu vou começar a fazer por mim, para eu entender a profundidade do amor. Comece amando, como? Dê atenção ao pai, à mãe, ao amigo, à amiga, o professor, o colega, aquele que te pede atenção na rua. Dê atenção. Você já está exercitando o amor aí. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido as nossas reflexões desta manhã. Até uma outra vez.